tudo devidamente registrado em áudio, vídeo, com apresentação no YouTube, para o acervo e memória da União Brasileira de Escritores, ou UBE. Este projeto procura atender à divulgação do escritor, sua interação no mundo literário e seu trabalho de investimento em prol da cultura. Madalena Castro, poetisa pernambucana, nasceu, posso falar a data? 28 de 5 de 1956, no Engenho Desengano, Bom Jardim, hoje Machados, Pernambuco. Sócia efetiva da UBE, União Brasileira de Escritores, sócia fundadora da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda e da Sociedade dos Cordelistas da região metropolitana do Recife. Estou começando agora, Tassiana, seja bem-vinda. Participou de várias antologias, publicou 6 livros, Poesias 1, Olinda 1985, Caminhos da Vida, Olinda 1986, Lado a Lado com a Política, Olinda 1986, Um Passeio Fantástico pela Terra do Carnaval, Olinda 1987, Porto dos Sonhos, 90? Está 87 aqui, estou retificando. Esse aqui foi 97. Um Passeio Fantástico, Carnaval, 1997. 97. Pronto. Porto dos Sonhos, Olinda 2012. Diário de uma Viagem a Uiraúna, Paraíba, Olinda 2013. E vários cordéis. Madalena Castro, obrigado a todos. Então, vou começar pela Dama de Vermelho. Maria de Andrade, por gentileza. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui fazendo essa entrevista, essa conversa com a grande Madalena Castro, né? É um exemplo para todos nós. E eu gostaria que você começasse falando sobre como foi a sua entrada nesse universo da poesia. Quando eu era terceiro ano primário, eu já comecei a me interessar por poesia. Só que naquela época eu era tão pobre que era discriminada na escola. A escola era de pobre, mas eu era mais pobre, sabe? Eu vim do interior de Bom Jardim e morei em Águas Compridas. Águas Compridas era um bairro pobre, mas a escola tinha gente filhos dos comerciantes locais, eu só tinha aquela escola. E a pobre de Madalena veio do interior, matuta, né? Daquele jeitão. E nas festas comemorativas, a professora nunca me escolhia para recitar uma poesia. Ela só escolhia aqueles filhos, aquelas meninas mais, né? Arrumadinhas. E eu ficava sempre com a vontade danada de recitar. Mas mesmo assim, eu tinha o cuidado de copiar as poesias no caderninho. Então tinha uma poesia que até hoje eu nunca esqueço, que eu recitei a única vez que me deram chance. Eu era 4º ano primário. A poesia começa assim. O nome da poesia é Doce Lembrança, Doce Conselho. Meu filho, quando tu fores ao jardim da tua irmã, não quebres as débeis flores que nascem pela manhã. Olha, quando vem de lá, a rosa diz a Açucena, que é de uma índole tão má, que nem das flores tem pena. Então essa foi a primeira chance que eu tive para recitar com a maior alegria do mundo. Então, daí por diante, eu comecei a pesquisar nos livros da 3ª, 4ª série, 5ª série. Naquela época, o livro era assim, todas as disciplinas, né, era assim, matemática, português, história geral e história natural. Então, da 4ª até a 5ª série era assim o livro, não é como hoje. Aí eu tinha um caderninho que eu anotava todas as poesias que eu encontrava, eu copiava. E comecei a me interessar desde a 3ª série. Agora, me empolguei mesmo já quando eu cheguei na 5ª série, que já teve mais oportunidade para eu participar dos eventos culturais das escolas. Respondido? Margarete Leite. Boa tarde. É sempre um prazer muito grande estar aqui na UBE, principalmente Eduardo, mais uma vez parabéns. E pela escolha de Madalena, porque uma certa vez eu
eu vi uma Madalena que eu comecei a admirar pelos temas simples e fortes, com a estrutura familiar que você é matriarcal, como, por exemplo, suas poesias dedicadas à sua mãe. E chorei muito, e chorei em casa, chorei quando ela cantou, e aquela poesia da rede, falar de riqueza, de poder, de vaidades, é fácil. Ser uma Luizinha como Madalena, que construiu uma família maravilhosa, quem conhece ela, por isso que eu fiz questão de ficar aqui para dizer que Madalena não tem um filho que não seja formado, todos estruturados, é um alicerce iluminado na família, no marido, e é uma mulher simples como uma pomba que voa longe. E essa luz, Madalena, eu gostaria de saber como foi, o que a tua mãe representou para você nesse universo da poesia, que me fez chorar uma semana quando me lembrei. Minha mãe me deu a vida 2 vezes. Como eu fui homenageada uma vez aqui, aliás, 2 vezes já aqui, né? Me fizeram uma homenagem aí, eu disse, olha, essa homenagem eu vou passar para minha mãe. Porque graças a ela eu estou aqui. Ela me deu a vida 2 vezes. Quando ela me teve, e depois, quando eu tinha assim meus 15 anos, mais ou menos, 14 para 15 anos, nós éramos tão pobres, que nós precisávamos pescar nos riachos de águas compridas para sobreviver. Então, naquela época, eu apanhei uma anemia que quase que morria. Mas com a nossa pobreza, não tinha possibilidade, mamãe não tinha como pagar um médico para me cuidar. Então foi quando um dos meus irmãos trabalhava na Caixa Econômica, arranjou um emprego na Caixa Econômica. Naquela época era fácil entrar no emprego federal, né? Porque não tinha, bastava seus 6 meses trabalhando de graça para o governo, já era funcionário. Ele começou a trabalhar no elevador e assim, sem instrução nenhuma, sem analfabeto, só por conhecimento que nós tivemos. Então nesse período, ela era dependente de mamãe, de meu irmão, né? Então ela chegou à Caixa Econômica e falou que o doutor Manuel Cordeiro, que já é falecido, pediu, doutor Manuel Cordeiro, salve minha filha, eu não tenho nada na vida, mas tenho minha filha. Aí então foi quando ele disse, farei tudo que puder. Então ele me internou, me levou um monte de soldados do exército para a maternidade da Encruzilhada. Eu estava amarela, inchada, toda pintada, que ninguém sabia nem o que era. A anemia era tão crônica, não sei nem que, fosse hoje, fosse 2 dias que eu estava com AIDS, eu acho. Né? Então, naquela época, a mamãe era a heroína, minha mãe é minha heroína. Então ela foi, pediu ao doutor Manuel Cordeiro para me salvar. E ele, na bondade dele, ele tinha uma casa de saúde em Casa Amarela. E ele disse, mas primeiro eu trabalho na maternidade, vou levá-la para dar umas transfusões de sangue, com sangue quente. Naquela época, foi tirando do soldado e passando para mim na época. Não tinha esse negócio de teste de AIDS, esse negócio não. Foi na hora, o sangue quente. Eu estava tão ruim que eu não andava, eu bem devagarinho. A gente vinha de Águas Compridas para a maternidade da Encruzilhada a pé, porque não tinha mais dinheiro para pagar transporte. Então, e assim minha mãe é a minha fortaleza, foi minha fortaleza. Ela conseguiu com o doutor Manuel Cordeiro, eu tomei várias transfusões de sangue na maternidade. Depois, ele continuou me tratando na casa de saúde dele, particular, mas sendo que ele não me cobrava nada, não cobrava nada da mamãe, e me salvou. Então minha mãe me deu a vida 2 vezes, através do doutor Manuel Cordeiro, que ele eu nunca esqueço, né? Então, daí, um certo dia, ela estava prestes a morrer. E eu fui e comecei a fazer uma poesia para ela. Então daí por diante, eu não parei mais de escrever. E a minha preferência mais era poesia para a mamãe. Para isso que eu fiz um CD, Canções para a Mamãe, toda dedicada à minha mãe. Então, ela, minha mãe, era minha fortaleza. Minha mãe foi minha heroína. Ela me deu a vida 2 vezes. Então, por isso,
é que eu me dediquei a escrever muitas poesias para o Dia das Mães. Quer dizer, para a minha mãe, em particular. Obrigada. Desculpe. Alguma observação, Margarida? É a poesia da rede, que é uma coisa assim que devia ser, sabe, um monumento. Essa poesia, Não é todo mundo que consegue escrever algo. ela é o seguinte, não é nem na rede, é porque ela interpreta desse jeito, é a senhora. Eu musiquei essa poesia, a primeira desse CD, do Canções para a Mamãe. Não sei se vou ter condições, é assim. Ela chora, Maria Pereira chora, toda vez. Eu me lembro das noites de chuva, quando ouvia o sapo coachar. Com frio e com medo eu chorava, e a mamãe começava a chamar. Ela vinha com passos bem leves, com carinho ao meu lado deitava. Com seu corpo ela me aquecia e uma linda história contava. Mas a minha infância passou e distante estou do meu lar. Estou sozinha nas noites de chuva e a mamãe não me escuta chamar. Vem mamãe, minha querida mãe, aquece-me mamãe nessa hora. Vem mamãe me fazer companhia, tua filha tem medo e chora. Obrigada, A sua pergunta, Leite. Antes de eu fazer a pergunta à Madalena, eu quero dizer como eu conheci Madalena, né? Por acaso. Eu fui vender, eu sou militar, né? Sou oficial da Polícia Militar. E eu fui vender um livro meu a um coronel, amigo. Ele comprou um livro, conversou comigo e disse, olha, você conhece os poetas vivos de Olinda? Eu digo, não conheço. Ele disse, olha, eles se reúnem no... Primeiro domingo. Não, era lá no Instituto de Geografia e História, né? Aí eu fui para lá, conheci Madalena e foi uma das coisas que eu mais prezo na vida, foi ter conhecido Madalena. Exatamente pelo que disse a menina ali, né? Pela simplicidade, pela qualidade da despretensão dela ao fazer as coisas, né? Mas que faz com muita qualidade, muita qualidade, né? E aí eu vou perguntar a Madalena uma coisa assim. Madalena, você tem uma série de música e eu tenho um CD seu, e você gosta muito de música de carnaval, né? Bom, aí eu pergunto assim, você tem um cantor de carnaval, de música de carnaval, que você seja fã dele, um compositor, alguma pessoa com quem você gosta de ouvir e que, quem sabe, tenha lhe dado alguma inspiração? Olha, eu gosto de Alceu Valença, mas ele não me inspirou. Quem me inspira é a vida mesmo, sabe? Eu começo a escrever uma poesia. Olha, todos os meus, todos aí são poesias. Poesia musicada. Nesse aqui tem algumas de carnaval, mas não é, eu faço primeiro a poesia. Mas só como eu faço a poesia, já assim, botando ela no ritmo, aí eu já invento uma melodia. Não é essa melodia aqui, não foi nenhum músico que fez a partitura, ninguém fez nada, eu inventei. E quando eu gravei, eu disse, olha, eu quero gravar do jeito que eu inventei. Então, como você veja, aquela Frevar em Olinda, uma que está nesse CD aqui, aí eu disse, Frevar em Olinda não está nem no ritmo de carnaval. Eu digo, mas fui eu que inventei, eu quero desse jeito. Entendeu? Então ela faz o seguinte, eu vou frevar em Olinda, cidade que faz sonhar. Pelas ladeiras de Olinda, ninguém vai me segurar. Começo no Varadouro, depois eu subo a ladeira. Vou frevar com alegria no mercado da Ribeira, nos quatro cantos no Amparo, depois no alto da Sé. Eu vou frevar bonitinho
frevar na ponta do pé. E quando eu estiver cansado, na praia vou me banhar. Depois eu caio no frevo, até o frevo parar. Então, isso é uma... Eu faço a poesia. Então, na hora que eu estou escrevendo, eu já vou inventando uma música. Que é para ir encaixando já vou encaixando a melodia. Aí, por isso que quando eu fui gravar, eu disse, Madalena, isso aí não está no frevo de quê? Frevo? Eu digo, eu não sei o que é que está, se é frevo de bloco, se é de canção, se é não sei o quê. Eu quero que grave, eu quero gravar do jeito que eu inventei. Aí ficou assim. Isso faz parte da personalidade, né? Observação? Não, eu já desconfiava disso, né? Já desconfiava. Já desconfiava. E essa sua determinação em querer do jeito que fez é uma prova de que você tem uma personalidade forte e sabe o que quer da vida, né? Sim. Madalena, agora a minha pergunta. Duas, mas que o assunto é o mesmo, né? Certo. Como que entrou a sociedade na sua vida e o que significa a Sociedade dos Poetas Vivos do Olinda para você? Muito bem. Muito bem. Essa é uma pergunta que eu gostaria que tivesse sido feita mesmo. A sociedade entrou na minha vida da seguinte forma. Nos anos 1996, na Rua do Bonfim, havia uma feirinha típica. E Doutor Olímpio tinha um casarão, pertencia a Doutor Olímpio, um casarão ali na rua. Então tinha uma sacada muito boa para fazer um recital. Então foi quando ele botou uma banquinha para vender os produtos dos poetas e sugeriu que nós fizéssemos um recital na varanda, na sacada, né? E nós começamos a fazer um recitais ali e surgiu a ideia do filho do Dr. Olímpio Júnior, de fazer um concurso para o Dia das Mães, de poesia para o Dia das Mães. Naquela época, eu tinha, ó quem está chegando, graças a Deus. Naquela época, deixa eu ver, me perdi no que eu estava dizendo. O casarão. Sim. Sim, no concurso do Dia das Mães. Naquela época, eu tinha escrito um cordel a pedido do SENAC, patrocinado pelo SENAC, sobre um curso que eu tinha feito de alta costura. Aí o diretor pediu, Madalena, faça um cordel sobre um curso. E patrocinaram o cordel, certo? Mas na hora de apresentar lá na festa, eu tremia. Eu disse, sabe uma coisa, eu não vou ler não, vou pedir uma pessoa para ler. Aí pedi a pessoa para ler o cordel para mim, mas me arrependi da hora que nasci. Porque a pessoa que escreve com a alma, né? Quando a gente vai ler, a gente lê com ênfase, né? Então a pessoa que leu acabou com o meu cordel. Aí quando foi? Eu me inscrevi para esse concurso. Quando foi no dia da apresentação das eliminatórias, aí doutor Olímpio Júnior perguntou, Madalena, você vai defender seu poema ou quer que eu bote um intérprete? Eu digo, eu mesmo não vou. Então eu fui, meu poema foi esqueci o nome agora. Peraí. Eu me esqueci agora. Eu fui defender o meu poema. Tá aqui, Carolina, vê se tu acha. Aí então eu fui defender o meu poema, né? Defendi com toda a ênfase. E meu poema foi classificado logo de começo entre os 10. Eu pensava que nem ia ser classificado nem entre os 20, quanto mais entre os 10, né? A primeira vez que eu tinha feito um poema não metrificado e nem rimado. A primeira vez. Sugestão de Maria Pereira. Madá, faça um poema. Porque eu sou acostumada a fazer cordel, eu já estou habituada a escrever rimado e metrificado. Então eu disse, vou fazer diferente. Eu disse, Maria, mas vai dar certo não. Mas eu fiz assim. Vê a parte de manhã. Aí... Não. É parte da criação da sociedade. Viu? Aí veja só, até chegar lá. Aí quando eu fiz o poema, fui classificado em 10º lugar, ia defender, aí tem a final no outro mês. No calor de mãe. No outro mês eu fiquei em 3º lugar. No primeiro lugar, ganhei o primeiro lugar, né? Ganhei o primeiro lugar.